Maoi! Aqui estou para ler mais historitas de horrorzito RPGístico. E não estranhe eu estar meio elétrico hoje, eu dormi mal e estou vivo na base do ódio do café. Quantas canecas eu tomei, vocês me perguntam? A resposta é sim. Mas bom, vamos começar hoje com... Eu redescobri o That Guy mais notório que já conheci. That Guy se refere a um jogador ou mestre especificamente terrível, cuja experiência deixou uma impressão duradoura. Você provavelmente já conheceu um em algum momento. Eu conheci o That Guy em 2015 por meio de um amigo que me disse que o irmão dele jogava uma versão muito estranha de 3.5 e que ele não tinha gostado nada. Cometi o erro de ficar curioso e perguntar ao That Guy sobre isso, e ele, todo presunçoso, embarcou no discurso de 2 horas sobre um monte de bobagem. Quando eu disse que aquilo parecia um monte de balela injogável, ele me chamou de plebeu e foi embora. Acabei esquecendo dele, até que um amigo meu decidiu que queria ser um DM profissional, então ele criou um perfil numa plataforma e começou a entrevistar pessoas. Eu sou de um país pequeno com um público de RPG minúsculo, mas mesmo assim, eu não esperava que a minha primeira entrevista de jogador fosse uma maratona de 6 horas com o That Guy. Segundo o That Guy, meu amigo deveria estar disponível para mestrar qualquer hora do dia por pelo menos 6 horas, permitir todos os livros da 3.5, incluindo material OGL, isso dá quase 100 livros de qualidade variada, a campanha deveria ser um sandbox perfeito com todos os NPCs totalmente fichados até o último detalhe, porque é assim que ele faz dos jogos dele, sem limite de nível e com PVP habilitado. Ele deveria esperar e levar em conta que o That Guy roubaria os holofotes o tempo todo. No fim, meu amigo recusou e ele me contou no dia seguinte. E claro, era o mesmo maldito cara. Aqui vão alguns detalhes da entrevista que também eram as coisas que ele tinha jogado na minha cara, pelas quais ele era famoso. Time Stop não para o tempo. Segundo That Guy, Time Stop não para o tempo, só te acelera tanto que você acha que o tempo desacelerou. Então alguém que tenha preparado uma ação contra você ainda pode te acertar se souber que você vai conjurar magia. A ideia era que ele frequentemente matava jogadores que usavam Time Stop, fazendo monstros prepararem ataques completos quando a magia fosse conjurada, para matá-los instantaneamente. O hack de Wish infinito. Outra coisa pela qual o grupo dele era famoso era usar loops recursivos para se fortalecer. Basicamente, os jogadores em algum momento invocaram ou aprisionaram um Ifrit, depois usavam o simulacro para fazer uma cópia do Ifrit, depois outra cópia, depois outra de infinitum. Cada Ifrit e suas cópias ainda poderiam conceder 3 Wishes. A magia Wish, em 3.5, pode dar mais 6 em um atributo, então eles usavam isso para levar seus atributos a uma média de 6.000 ou algo assim. Aparentemente, isso era incentivado para garantir a sobrevivência deles. Os jogadores também iam a outras mesas exigir que os DMs deixassem fazer isso, porque era a melhor forma de jogar. Durante um tempo, isso circulou por aí até todos eles serem banidos de todos os lugares. Triunfo da transmutação. Outra decisão dele era que qualquer magia de transmutação que mude sua forma pode superar e cancelar qualquer outra magia de metamorfose. Ou seja, ao conjurar Alter Self em uma criatura sob Polymorph, faria Alter Self sobrescrever Polymorph, Shape Change ou Wild Shape, tornando-se um contra-ataque definitivo a qualquer magia de transmutação. Isso também se estendia a coisas que alterassem seu tamanho, então se você fosse um druida transformado em urso por Wild Shape, e alguém conjurasse Enlarge, isso não aumentaria a forma do urso, porque não é sua forma original, e você, portanto, retornaria sua forma original, só que maior. O agradador de multidões. Uma das histórias que eu ouvia o That Guy repetir era como ele era um DM tão incrível que atraía multidões de mais de 100 pessoas. Ele contou a mesma história em 2 versões, que eu saiba, situadas em universidades de 2 cidades diferentes. Mas o número de pessoas e as proporções eram sempre as mesmas. A história era algo como: eu nem estudava lá, mas mestrava para um cara que estudava e ele dizia para os outros que eu mestrava um jogo incrível, então eles queriam assistir. Aí um dia eu apareci e mestrei uma partida de Mage e tivemos uma plateia de 150 pessoas, 70 delas mulheres. Então, claro, as pessoas pediam para ele voltar e ele cobrava, então virou um DM profissional lá em 2003. Às vezes ele fazia turnê entre as cidades. Como extensão disso, That Guy também dava seminários de mestragem e pessoalmente ensinou todos os DMs famosos de AP do nosso país. Não importa que pelo menos 2 deles estavam fora do país na época. Músicas originais dos bardos NPC. That Guy também afirma que escreve todas as músicas que seus bardos NPCs cantam nas campanhas e compõe a música também. Não, elas não estão publicadas em lugar algum. O Caminho, de John Wick. That Guy frequentemente citava palavra por palavra de John Wick sobre como conduzir um jogo, mas nunca admitia que a ideia não era dele. Ele
Ele era famoso por se gabar de que foi ele quem inventou a ideia dos jogadores não poderem contar aos outros sua classe barra raça barra nível. Neutro é um modificador? Não lembro exatamente de todos os argumentos dele, então vou simplificar. That Guy acredita que o elemento neutro não é um elemento de fato, mas um modificador que mostra quanto você é devoto a um eixo. Portanto, pessoas caóticas e neutras são todos esquizofrênicos com TDI porque seguem e incorporam o caos. O mesmo se aplicaria ao eixo bem barra mal. Então você poderia ser leal, neutro, maligno, como o neutro sendo modificador para ambos. Não lembro quais eram os exemplos máximos dele de neutro bom e neutro mal, nem como verdadeiramente neutro se encaixava nisso. Bom demais para outras mesas. That Guy era notório por ter sido expulso de todas as outras mesas nas quais não era o DM, porque descarrilava todos os jogos tentando forçar cada campanha a virar a coisa que ele queria mestrar barra jogar, até as pessoas mandarem ele embora. A maioria das histórias ele contava com orgulho, resumindo tudo a: as pessoas simplesmente não aguentavam eu roubar os holofotes o tempo todo, então eu tive que sair. Na verdade, é narrativa primeiro. Apesar da devoção quase servil às regras, That Guy era famoso por alterar regras com base em como ele interpretava algo acontecendo em um romance, chamando seu estilo de romance primeiro e altamente narrativo. Ele nunca elaborava, mas usava isso como desculpa para explicar por que seus combos ridículos e que quebravam o jogo deveriam ser permitidos, porque personagens não têm limites em romances. Ele também disse que meu amigo deveria estar disposto a deixar os jogadores interpretarem qualquer coisa, de um burro a um camponês a um deus, porque está no livro de regras. A build de 1 milhão de ataques por rodada. Segundo That Guy, ele criou uma build especial usando talentos e metamagia que lhe dava 1 milhão de ataques por rodada no nível 10. Os detalhes eram vagos, mas envolviam uma mistura de psionica e magia comum, que ele usou para destruir um Dread Realm em uma rodada, e ameaçar todos os Dreadlords na campanha de um DM. Segundo meu amigo, ele alegou ter feito isso 2 vezes, tanto em jogos de segunda edição, quando tinha 17 anos, quanto na 3.5. O incidente do Starbucks. That Guy se gabava de ser um DM tão incrível que suas campanhas frequentemente levavam jogadores a lágrimas e histeria. Segundo ele, depois das sessões de 4 dias ininterruptos, pulando sono e almoço, os jogadores ficavam tão envolvidos que gritavam o nome do BBG. A maior conquista dele foi fazer um jogador indiferente chorar pedindo para um mago maligno libertar a alma da sua mãe, a ponto de serem expulsos de um Starbucks onde estavam jogando no final de uma sessão de 8 horas. Outra história importante era como ele traumatizou completamente uma ex ao colocar a personagem dela em uma sala escura que se estendia para sempre, descrevendo como escuridão, 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 palavra por palavra. Isso a perturbou tanto que ela disse que não conseguia dormir à noite porque aquilo encapsulava perfeitamente o horror cósmico. Desde então, ele não mestra horror porque é bom demais em assustar as pessoas. Mestre até cair, That Guy dizia que aos 20 e poucos anos costumava mestrar vários jogos em várias mesas em cafés da região e correr de uma para outra até desmaiar de exaustão. Ele mencionava isso em várias histórias, se gabando de dormir 4 horas entre jogar com múltiplos grupos por dias seguidos. Também dizia que na época ganhava 400 euros por sessão por grupo. Não está claro quantas sessões fazia por semana. Hacks. That Guy alegava ter colocado o Tarrasque dentro de uma Bag of Holding, derrotando-o em uma rodada em seu primeiro jogo nos tempos da segunda edição. Também dizia ter criado regras especiais para identificar itens mágicos usando apenas Mage Hand e que usava psionica para quebrar campanhas desde 1991. Todos os DMs acabavam renunciando e deixando ele mestrar, porque obviamente ele sabia mais do que eles. Nem tudo eram flores, porém, pois outros jogadores frequentemente testavam o nível de habilidade dele e ficavam com inveja, desenvolvendo rivalidades unilaterais. Claro que ele ignorava até atacar, momento em que o jogador deixava o grupo derrotado. Elfo Negro Ranger pré-Drist. That Guy afirmava ter jogado com um Drow de alinhamento bom anos antes dos livros do Drist e do Urden chegarem ao país e se tornarem conhecidos. O DM e os outros jogadores o chamavam de louco por tentar isso, mas claro que engoliram suas palavras quando leram os livros. O mestre dos debates. That Guy dizia que entrevistou e debateu todo mundo em todas as comunidades de RPG do país e que os derrotava tanto com fatos e lógica que eles não tinham escolha a não ser bani-lo. Também usava suas habilidades de debate para resolver disputa entre grupos, já que ele era o leal e neutro de todo o time, e portanto perfeitamente imparcial. O argumento de que todas as raças são monstros. That Guy argumentava que toda raça está listada no Monster Manual como inimiga, todos os personagens deveriam ter acesso a talentos de monstros, independentemente das capacidades da raça, desde que combine com a visão do jogador. Assim, um elfo que quisesse um talento específico de mortos-vivos ou outro tipo de monstro deveria poder pegá-lo. Ele mencionava Savage Species o tempo todo, mas
só sei de passagem que aquele livro é uma bagunça. Os aventureiros não precisam se encontrar. That Guy se gabava de ter mestrado jogos em que aventureiros nunca se encontravam e cada um jogava em salas canais de Discord separados. Eles nunca cruzavam caminhos como em The Lord of the Rings, exceto em pontos específicos, com alguns grupos se encontrando apenas uma vez em sonho. Note que essa campanha durou 14 anos, com os personagens dos jogadores nunca se encontrando uma única vez. Ah, não, cara, calma aí, não parei não, cara. Eu quero muito ouvir aquela história de quando você mestrou uma sessão de D&D na sede da ONU para todos os líderes mundiais e através da sua mestragem divina alcançou a paz mundial. E quem poderia esquecer, cara, daquela vez que suas habilidades nerdísticas foram tão reconhecidas que Stephen King, George R. Martin e Matthew Mercer te pagaram pra mestrar pra eles. Diabos, até o Gary Gygax, a porra do criador do D&D, saiu do tubo pra ver quem seria seu grande sucessor. Meu ponto aqui é, você tem que estar chapado nível cérebro derretido pra acreditar em metade do que sai da boca desse cara. De duas uma, ou ele só jogou com mestre iniciante e se aproveitou da inexperiência deles pra literalmente trapacear, porque vai por mim, eu comecei no D&D 3.5 e não existe metade desses hackers que ele fala que existe. E a magia de parar o tempo realmente para o tempo, por isso que é a magia de mais alto nível, e uma vez que o jogador casta e você não cauterou antes dele castar, GG, querido, ele faz o que ele quiser com você enquanto a magia estiver ativa. E não tem como, possivelmente, cara, uma magia de nível 2, como alterar-se, desfazer uma magia de nível mais elevado possível, como alterar forma, que na 3.5 é só a magia máxima de transmutação em que você pode se transformar no que você quiser. É por isso que as magias têm níveis. A única parte que eu acredito com força dele é ter sido expulso de grupos e lugares, porque, meu Jesus Cristo, que insuportável que esse cara é. Se alguém conseguir jogar 1 hora com esse cara sem surtar, essa pessoa teria que ser canonizada como santa pela paciência. Se aguentar as 8 horas, é masoquismo mesmo, cara, e tem que se tratar um pouquinho, né, cara? Ah, bom, próxima história. Ex-amigo arruinou a primeira campanha dos meus filhos. Não sei se isso realmente conta como uma história de horror, mas com certeza foi uma grande lição de vida. Eu, 33 anos na época, estava mestrando uma campanha para os meus 2 filhos, 12 e 13 anos na época, um clérigo e um guerreiro respectivamente, nas manhãs de domingo enquanto minha esposa dormia até mais tarde. Era Dragon of Icespire Peak, do kit inicial. Eu só tinha mestrado uns 2 one-shots até então. Estávamos jogando uma vez por semana, 2 a 3 horas por sessão, por cerca de 3 meses, quando meu amigo se interessou em jogar. Meus filhos tinham seus personagens e também um tipo de DM NPC. Era um NPC jogável, ladino, para eles compartilharem durante as batalhas afins, garantindo que tivesse um grupo equilibrado. Eu fazia a personalidade dele, mas eles o controlavam. Isso também me dava uma forma dentro do jogo de dar pequenos empurrões quando eles ficavam travados e pediam uma dica. O amigo, 33 anos também na época, visitou durante uma das nossas sessões e assistiu. Os meninos perguntaram se ele queria entrar na campanha. Fiquei hesitante porque sei o quanto esse amigo pode ser emotivo, facilmente ofendido e competitivo, mas permiti porque eles insistiram. Na sessão seguinte, eles completaram uma missão secundária que dava uma quantia ridícula de ouro, 10 mil, aos jogadores, com a intenção de o NPC deixar o grupo e levar o dinheiro de volta para sua cidade natal para reconstruí-la. Isso era para permitir que o amigo criasse seu próprio personagem, um mago. O amigo jogou a missão secundária como NPC para garantir se gostaria de jogar. Os meninos criaram um plano para a saída do NPC. Queriam que ele concluísse seu arco e se aposentasse. O amigo sabia que esse era o plano para introduzi-lo antes da sessão da missão secundária começar e ele não disse nada sobre isso. O problema surgiu quando meu amigo insistiu no começo da primeira sessão com seu mago que deveria ficar com o ouro que o NPC estava levando, já que era ele quem estava controlando o personagem quando o ouro foi obtido. Eu e os meninos tentamos explicar que o ouro era daquele personagem, não dos jogadores, e ele ficou muito irritado com isso, quase gritando conosco. Ele entendia o que estávamos dizendo, só não concordava. Para ele tinha ganhado aquele ouro e deveria ficar com ele. Achava que ouro e itens deveriam estar vinculados aos jogadores e serem transferidos entre personagens, independentemente da narrativa. Esse foi o primeiro grande sinal de alerta. Naquele momento eu soube que isso iria arruinar a campanha, mas decidi continuar enquanto meus filhos quisessem. Afinal, era a primeira campanha deles, e se nada mais aprenderiam como é um jogador ruim. Eu disse não, e nada do que ele dissesse ou fizesse colocaria aquele ouro no bolso dele, então poderíamos continuar ou encerrar ali mesmo. Ele cedeu, mas passou a pressionar para se tornar o líder do grupo. Não deixava os meninos interagirem muito com NPCs. Eles gostam bastante de roleplay. Tentava brigar com qualquer um que olhasse torto para o personagem dele, ou dissesse algo que ele não gostasse. Tentava discutir regras comigo, usando lógica de mundo real e sem conhecer as regras do jogo. Afirmou abertamente que era jogadores contra o DM, apesar de todos explicarmos que não funciona assim. Ficou claro que ele via aquilo como um jogo de tabuleiro para vencer, e não como um jogo de interpretação, e nada que disséssemos mudaria isso. Ele criou o personagem e jogou por uma sessão antes dos meus filhos disserem que queriam ele fora. Acabamos acelerando o restante do módulo na sessão seguinte, encerrando a campanha
campanha ali, em vez de adicionar outros módulos como capítulos. Eu e os meninos mudamos o horário do jogo e começamos uma nova campanha. Os meninos estão com quase 15 e 16 anos agora e já jogaram vários one-shots e algumas campanhas mais longas com jogadores muito melhores. Nós três aprendemos lições valiosas naquelas sessões. Agora somos muito mais cuidadosos e claros nas sessões zeros e nas apresentações de jogadores. Não somos mais amigos dessa pessoa por outros motivos, mas posso dizer honestamente que acho que meus filhos não seriam os jogadores exemplares que são hoje se não tivessem passado por aquilo. Sempre há um lado positivo. Maluco, você sabe que falhou na vida quando molecada de 12 e 13 anos mostra mais maturidade e autocontrole que você, cara. Quer dizer, mano, sério, 33 anos nas costas e o cara faz tudo errado. Desde achar que RPG de mesa é competição entre jogador e mestre, o que basta você ler o livro básico de qualquer sistema possível pra ver que não é assim que a banda toca, exigir ser o líder, entre muitas aspas, o que, cara, na minha experiência, alguém que exige ser o líder da parte só quer latir ordens pra todo mundo e achar que tem algum micropeido de autoridade em cima dos outros pra supercompensar alguma coisa. E na real, eu acho super fofo ele ensinar os filhos a jogar D&D e isso ser genuinamente algo que eles gostem de fazer juntos. E fico feliz que a pivetaiada não deixou esse idiota arruinar D&D pra eles. E como o próprio narrador falou no fim, de certa forma foi bom pra eles aprenderem que sim, existe muita gente escrota jogando. Obviamente, não é todo mundo. Gosto de pensar que tem bem mais gente de boa jogando do que gente que nem esse cara. Mas é sempre bom eles aprenderem a ficar espertos com esse tipo de pessoa desde já, porque eles vão encontrar mais gente assim alguma hora. E bom, vamos encerrar o vídeo com: jogadora não faz ideia de por que ninguém quer jogar com ela. Conheço essa jogadora, Chelsea, há uns 15 anos. Eu a conheci antes e depois dela perceber que era transfeminina / começar a transição social e se identificar como lésbica. O primeiro jogo, grande / problema, em que estive com ela foi uma campanha de 4ª edição em Forgotten Realms, onde a personagem da Chelsea roubou os portfólios de vários deuses diferentes e depois matou Elistrai, uma deusa que metade do grupo venerava e causou o fim de Faerun. Metade do grupo ficou chateado e Chelsea alegou que não sabia que alguém ficaria triste com a morte de Elistrai. Algum tempo depois, estávamos jogando em Forgotten Realms D&D 3.5 e ela estava jogando com uma clériga de Sunni. Na terceira ou quarta sessão, ela pede para a personagem feminina de Fred encontrá-la na tenda do personagem dela. Fred, sem pensar muito, entra na tenda, onde sua personagem é imobilizada e Chelsea começa a tirar as roupas da personagem de Fred, basicamente a agride. Fred entra em pânico, outro jogador, Chuck, praticamente estava pronto para virar a mesa. E o resto de nós ficou tipo: cara, não tô jogando pra ver isso, não vou tocar nisso nem com uma vara de 3 metros. Chuck escreveu um post muito duro para o DM depois do jogo, dizendo que fomos pegos completamente de surpresa por aquela ação e que ninguém queria estar em um jogo onde aquilo acontecesse sem consentimento prévio. Acontece que Chelsea perguntou ao DM se poderia fazer aquilo com o personagem de Fred. O DM disse que sim e ninguém avisou Fred ou o resto da mesa. Chelsea saiu depois desse jogo por motivos graves de saúde mental, e o grupo se dissolveu quando o DM se mudou. Nessa época, Chelsea descobriu que era trans e lésbica. Alguns anos se passam e Chelsea mestra algumas coisas de Pathfinder aqui e ali sem problemas. Um ano depois do último jogo de Pathfinder dela, continua ouvindo de Chelsea que ninguém quer jogar com ela / que ela não consegue encontrar um grupo por causa da agenda de trabalho ocupada. Eu conto a ela sobre uma convenção local e ela descarta a ideia, dizendo que ninguém gosta de lésbicas trans-semi, ninguém na convenção iria gostar de mim. Respondo que muitos dos meus amigos lá são LGBT, e que há várias lésbicas trans que eu pessoalmente conheço que frequentam, então ela não teria problema nenhum em se encaixar. Alguns meses depois, ela pergunta se ela e a nova namorada, bem mais jovem, cerca de 15 anos de diferença, Melissa, poderiam entrar em um jogo. Eu digo que está sendo jogado, um D&D 5ª edição, e acho que um Pathfinder. Tínhamos espaço e gente suficiente para 2 grupos ao mesmo tempo. Chelsea responde: ok, mas estou tentando ensinar só um sistema de regra por vez para a Melissa e agora é a 5ª edição. Reitero que há espaço suficiente na mesa de 5ª edição para as duas e que Melissa ser iniciante não era problema. E ela responde: não, sério, minha namorada só sabe jogar 5ª edição porque é burra demais para aprender mais de um sistema de regras por vez. Ela ficaria muito confusa se tentasse Pathfinder. Nesse ponto fico surpresa / confusa e apenas repito que se as duas quisessem entrar na 5ª edição, tudo bem, há espaço. Ou Melissa poderia assistir se preferisse. Já tivemos várias pessoas que vieram só pra ver o parceiro jogar, então Chelsea manda: minha namorada é lésbica, isso não é problema, é? Fico muito confusa com isso, porque naquele momento eu sei que Chelsea também é lésbica. Digo que 2/3 da mesa são LGBT, então as duas se encaixariam perfeitamente. A resposta foi: deixa pra lá, ninguém iria gostar da minha namorada porque ela é lésbica. Fiquei exasperada, parei por aí. Avançando pra 2021, ela perguntou se eu conhecia algum jogo em que pudesse entrar. Eu tinha um Pathfinder começando no Discord. Chelsea
Chelsea não conhecia ninguém no grupo além de mim. Criei um chat em grupo com todos os outros jogadores, e a primeira coisa que Chelsea declarou foi que queria jogar com uma barda tarada e que sua personagem estava namorando todo mundo do grupo para que todos pudessem estar em um poliamor. Eu não vi a mensagem imediatamente, mas na mesma hora minha jogadora sexual e outro jogador, homem cis hétero, que não tem interesse em romance e em RPG, rejeitaram a ideia, dizendo que não estavam interessados em namorar a personagem dela. Eu disse que se Chelsea quisesse que sua personagem estivesse namorando alguém, deveria perguntar se alguém queria isso em vez de presumir que todo mundo aceitaria. Além disso, eu não gosto do estereótipo de barda tarada por vários motivos e preferiria não ter isso no meu jogo. De qualquer forma, não haveria tempo para romance nessa campanha. Ela saiu imediatamente e deixou o chat dizendo que ninguém gosta de mim. Outro jogador a convenceu a voltar enquanto eu estava conversando com ela. Enquanto isso, a jogadora sexual disse que também gostaria de jogar de barda, mas de um tipo diferente do que a Chelsea queria jogar. Chelsea deu isso e começou a reclamar que a jogadora sexual não pode jogar de barda porque eu já tinha escolhido a classe barda. Eu disse a Chelsea que ela não podia reservar bardos e que eu não me importaria se fosse um grupo só de bardos. Ela, contra gosto, fez uma barda. A jogadora sexual acabou escolhendo outra coisa e compareceu apenas na sessão 0 e a primeira sessão. Logo depois da primeira sessão, Chelsea saiu. Finalmente, há alguns meses, eu simplesmente parei de responder a ela. Chelsea se tornou uma fonte constante de estresse desde aquele jogo. Cara, pra gente ver que ser creep esquisito não é exclusividade de homem não, cara. Quer dizer, se existe uma red flag pra todas as red flags governar, é a pessoa fazer o personagem tentar estudar o personagem de outra pessoa. E ainda mais se o red flag o DM deixar sem sequer a chance de defesa pro personagem sofrendo isso. Por mim, a narradora já tinha que dar um pé na bunda dessa Chelsea nesse momento. E juro por Deus que essa postura de fazer merda e depois ficar de ai de mim me deixa louco, meu irmão. Ela toda, ai, ninguém gosta de mim porque eu sou lésbica. E a resposta deveria ser, oh, querida, não é assim. Ninguém gosta de você porque você tenta estudar o personagem dos outros, sua psicopata. E eu adoro que ela mete essa numa mesa majoritariamente LGBT. Tipo, claro, querida, mesa cheia de gay, lésbica, bissexual, mas você é a especial que ninguém vai gostar, né? Faz sentido completo. E também, ei, cara, vai só estranho, mas muita gente não quer interpretar romance numa mesa de RPG, especialmente com alguém que eles nunca viram na vida. E tentar forçar isso, quer dizer, presumir que todo mundo vai querer ter um relacionamento poliamoroso contigo, é estupidamente invasivo e babaca. Isso tende, sabe, a fazer pessoas não quererem andar contigo. Loucura, eu sei, né? Mas bom, gente, é isso que temos por hoje. Muito obrigado por terem vindo. Vejo vocês nos comentários. E falou! Members! Joris Dutan, Daniel, Neo Laranja, Técnico Craft, Kireume James, Diego Maeda, Joerte, Andy Akinobi, Vemberan, Demob Artes, Chester RV, Caio, Rimbokin, São Nicho, Cláudia Maria, Ninguém Maquê, Cauã BR Martins, RF, Grande Hassan, Yondor, Gziga 7, Jojo BSI, Bigodudo, Samu, Chicken Pipes, Poison Denbai, Leletícia e Sadako.